O professor Carlos Magno é um dos integrantes do núcleo de pesquisadores da Unesp, que mapeou quais são as principais rotas de circulação do coronavírus no estado de São Paulo. O que nós fizemos de fato foi criar um núcleo de pesquisadores de diferentes campi da Unesp, com o objetivo de fazer pesquisa em alta velocidade para guiar políticas públicas. E nós tentamos mapear as possíveis rotas de interiorização da Covid-19 aqui em São Paulo. Ele conta que a Covid-19 se espalha por meio de regiões vizinhas, mas pode dar grandes saltos por meio das pequenas e grandes rodovias do estado. É como um efeito cascata, que colabora muito para a transmissão do coronavírus. A partir de uma matriz já bem conhecida de movimentação humana, no mapa de São Paulo, nós utilizamos uma identificação de uma área que é uma área que pode ser chamada de macrometrópole, que ela inclui São Paulo, a região de Campinas e mais uma região ao redor. Nessa área macrometropolitana, a doença se transmite por vizinhança, por contiguidade, ou seja, ela se espalha ao longo do espaço. Além dessa macrometrópole, nós temos os eixos estruturais, que são as grandes rodovias, os eixos estruturais primários, as maiores, e os secundários, as rodovias médias. E aí, através desses eixos, o vírus pode fazer grandes saltos, porque alguém pode sair de São Paulo e ir para Presidente Prudente, ou ir para São José do Rio Preto, e lá transmitir para outras pessoas. O levantamento identificou municípios que são o destino da Covid-19 e apresentam maior risco: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Votuporanga. A ideia é que, se a proteção for boa nesses municípios, não só se protegem os cidadãos daquele município, mas também os munícipes daquelas outras cidadezinhas pequenas em volta desses grandes polos. Então, essa é uma informação importante para guiar a saúde pública. Todos os municípios precisam ter isolamento, mas alguns precisam ser mais rigorosos que os outros, e são esses municípios apontados na pesquisa. De acordo com o estudo da Unesp, a taxa de isolamento gira em torno de 60% na capital paulista, mas cai para pouco mais de 40% em cidades do interior. Por isso, medidas preventivas não devem ser abandonadas ou relaxadas nesse momento. A capital, ela é uma situação à parte, porque é o município do Brasil que mais recebe voos do exterior, então a entrada foi mais maciça. Veja, os 3 municípios mais acometidos são São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, os 3 aeroportos que mais recebem voos da Europa. Por outro lado, a região metropolitana rapidamente aderiu ao isolamento e nós começamos a ver a curva começando a se achatar. Ainda crescem os casos, mas crescem mais devagar. Enquanto nos municípios do interior nós estamos em plena curva ascendente. É verdade que nós, municípios de médio porte, recebemos a doença 2 semanas, 3 semanas depois da Grande São Paulo. Mas nós estamos numa fase de crescimento e a intensidade da nossa adesão ao isolamento social que vai determinar se essa curva achata ou se ela continua crescendo sem parar. Ele reforça que, quando algum parente chegar de viagem, é preciso manter o isolamento de ao menos 2 semanas antes de iniciar um contato mais próximo. As pessoas têm que evitar ao máximo se deslocar. A gente tem que usar mais essas ferramentas como Skype, como Hangout, Zoom, Google Meeting, para socializar. Mas uma vez que seja extremamente necessário, eu acho que essas pessoas que vêm de cidades onde há uma maior incidência da Covid, elas deveriam procurar manter um afastamento, um certo isolamento por cerca de 2 semanas até se aproximar de pessoas em cidades pouco acometidas, né? Isso é uma responsabilidade, um carinho que você tem com os seus familiares, com os seus amigos e com as outras pessoas. Isso é cidadania.